Evangelho é dividido em 5 partes. As matérias contidas no Evangelho: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja como fundamento de seus dogmas e o ensino moral. A doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, concentra-se no conteúdo moral do Evangelho. Por que o conteúdo moral? Porque esse conteúdo moral não é polêmico. O conteúdo moral, através dos tempos, ele é inatacável. As outras questões têm sido objeto de controvérsias e disputas. Nós conhecemos, ao longo da história humana, até guerras a respeito da interpretação da palavra do Cristo. E a doutrina espírita não veio para essa controvérsia. A doutrina espírita veio para o conteúdo moral, porque o conteúdo moral tem uma outra lógica. O conteúdo moral não disputa conhecimento com ninguém. Não quer ver quem sabe mais, quem sabe menos. A parte moral, que é essa que a doutrina espírita se concentra a partir do Evangelho, a partir do Kardec, ela exige de cada um a reforma de si mesmo. Conhece-se o espírita pelo esforço que ele faz em dominar suas imperfeições, em superar suas imperfeições. Conhece o espírito, o bom espírita pelo exemplo que ele entende na figura do Paulo de Tarso quando travou o grande combate. Nós espíritas temos esse grande desafio. Não é conhecer o Evangelho, não é conhecer a Bíblia somente. É conhecer, mas acima de tudo sentir. E depois que a gente sente, a gente se transforma. Então não existe um Evangelho para que depois as pessoas disputem quem sabe mais. Para depois que as pessoas disputem quem é melhor, quem é mais competente. O Evangelho é para ver quem consegue se transformar mais. Porque o Evangelho é uma experiência, é um mergulho. É um mergulho nessas palavras do Cristo, que são essas palavras de vida eterna. E por que são palavras de vida eterna? Porque são palavras atemporais. Porque são palavras que servem para todas as pessoas. As minhas palavras, em pouco tempo, elas ficam perdidas no tempo. Elas saem de moda. Tanto pela própria palavra, como pelo conteúdo da palavra. Porque o conteúdo das minhas palavras também são relativos a mim. E eu, como um espírito imperfeito, as minhas palavras são imperfeitas. São imperfeitas, portanto, temporárias, curtas no tempo. Elas perdem a validade. As minhas palavras têm uma validade muito curta. É perecível. Ao contrário das palavras do Cristo, que são palavras de vida eterna. Quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente sente, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente chega perto delas. Elas são as mesmas. Elas não são aquele sentido literal. Elas carregam em si uma espécie de vibração. Por isso não conseguiram adulterar o conhecimento evangélico. Ao longo desses 2000 anos, quantas traduções, quantas coisas fizeram, mas ainda existe esse sentimento, esse conteúdo, esse ensinamento, essa boa nova, essa boa notícia, que é a notícia da nossa possibilidade de renovação que está dentro do Evangelho. E essa renovação não está somente nas palavras. Essa renovação está no sentimento do Evangelho. No sentir o Evangelho. Aí essa parte moral exige de cada um a reforma de si mesmo. Ela é uma regra de proceder. O espírita vai adquirindo essa moral e ele começa a cobrar de si mesmo determinadas condutas, determinados comportamentos. No início, algumas mudanças externas. A partir de um certo tempo, o espírita não se contenta mais com as manifestações externas do seu comportamento. O espírita já começa a preocupar com o que ele está pensando. Depois ele já começa a se preocupar com o que ele está sentindo. Meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Por que essa antipatia? Por que esse ódio? Por que esse rancor? Por que esse ressentimento? Eu estou pensando assim porque eu estou ressentido. Eu estou falando assim porque eu pensei assim, porque eu senti assim. Então eu sou assim. Eu sou essa vibração. Eu preciso mexer nisso.
Se fosse por intelectualidade, se o Cristo quisesse mudar a sociedade, ele teria sido realmente o rei dos judeus, como os homens da época imaginavam que ele viria. Aquela pessoa que ia comandar o Estado, ia ser o César. Seria fácil para o Cristo. Ele não veio para mudar o governo. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele não veio para isso. Teria sido fácil. Ele mudava as regras, as leis. Não mudou, ele não trouxe lei. Se fosse para mudar meramente a intelectualidade, ele teria vindo como um filósofo. Novas filosofias. Ele veio humildemente pela manjedoura, trazendo uma mensagem de amor. Uma mensagem de transformação dos homens a partir do sentimento. Perdoa, ama, compreenda. Por isso ninguém entendia aquele rei dos judeus, que dizia que o reino dele não era desse mundo. Porque desse mundo era o reino da força. Era o reino de quem mandava, de quem batia, de quem explorava, de quem podia mais. O reino dele era onde os últimos seriam os primeiros. Era onde dava outra face. Era onde perdoava. Era onde o samaritano parava para acudir um irmão, falaram aqui em fraternidade. E por aí vai, porque é um novo reino. É o reino de Deus no coração dos homens. E se é o reino de Deus no coração dos homens, se o Evangelho é a construção do reino de Deus no coração dos homens, onde é que a gente tem que trabalhar? O sentimento. E o sentimento é essa nova regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Isso é justiça. Essa é a base do nosso trabalho. Nosso trabalho, consciência espírita, o verbo de Deus, trabalha entendendo, visualizando a parte moral do Evangelho. E essa parte do historiador também é um pressuposto para nós, para casa, para o verbo de Deus. Tem gente que disputa, quer ler o Evangelho com o espírito do historiador, que quer descobrir passagens, datas, furos históricos, por que estava aqui, não estava ali, o que ele fez tal dia, por que o Cristo estava fazendo tal hora. É como se fosse um levantamento historiográfico da vida do Cristo. Não foi essa a intenção dos evangelistas. Eles não estavam lá contando a história do Cristo, senão teriam contado a história de 33 anos. Eles contaram passagens porque eles queriam o quê? Qual é a finalidade? Transmitir o ensino do Mestre. Então não adianta olhar para o Evangelho como se estivesse olhando para um livro de história. Querendo ver todas as datas, querendo ver os nomes, querendo ver se bate isso com aquilo, quem era irmão do Cristo, quem não era, se Maria tinha isso, vamos discutir a virgindade de Maria, vamos discutir. É tudo muito simbólico. É uma outra interpretação. Não dá para ficar com o olhar desse historiador rigoroso querendo ler o Evangelho. Até os 4 evangelhos, eles não são exatamente iguais. Mateus, Lucas, João, não são exatamente iguais. Entre eles, às vezes, tem alguma coisa. Porque há alguma coisa que não é o essencial. Porque o essencial é o ensino moral. O essencial é o que está nele que vai me fazer melhor. Que vai me transformar em pessoa melhor. Então, qual é a finalidade do Evangelho? Transformar as pessoas. Aí qual é a finalidade de um projeto desse, de consciência espírita do Verbo de Deus? Ajudar com que as pessoas mergulhem num conhecimento evangélico e por elas próprias consigam se transformar. Porque ninguém tem mais a ingenuidade de achar que alguém transforma alguém. Isso é muito ingênuo. Isso é do homem prepotente. O próprio Cristo falava várias vezes, vai, não peques mais, porque ele não tinha o controle, era o livre-arbítrio. Se tem uma coisa que o homem tem, é o livre-arbítrio. Aliás, é o que ele tem de bom e é o que tem de complicado. Porque é exatamente pelo livre-arbítrio, quando eu uso a minha possibilidade de escolher, que eu escolho mal. Então, se eu não melhorar a minha condição de escolher, eu vou continuar escolhendo mal sempre.
Tem pais que querem fazer as escolhas para os filhos. Não educam. Os filhos já estão adultos e os pais fazendo as escolhas para eles, porque eu sei o que é melhor para você. Não sabe. Infelizmente não sabe. Você tem todo o amor do mundo. Você deseja tudo de bom. Mas você não pode ter o livre-arbítrio no lugar dele. Você tem que ensinar para que ele pense assumindo as consequências dos seus pensamentos e dos seus atos. Porque se não dia que você não estiver perto, ele faz besteira. Por que minha mãe não estava aqui para eu perguntar? Não dá para a gente estar perto das outras pessoas o tempo todo. Cada um responde por si mesmo. Exatamente porque cada um responde por si mesmo, que cada um tem que ir se trabalhando para ver se melhora. Então, do ponto de vista da história, o Espiritismo, o nosso trabalho, também não tem esse compromisso de datas, de nomes, de lugares. Aconteceu isso, não aconteceu aquilo, agora eu pego. Tem gente que vai estudar o Espiritismo para pegar fundo. Vai fazer outra coisa. Mas a busca é outra. Está buscando uma coisa errada. Já está buscando com orgulho. Já está buscando com prepotência. Em vez de buscar os erros dos outros, por que a gente não procura os nossos próprios erros? E dos outros a gente vai ver o que os outros têm de bom. O Cristo fazia isso. Enquanto todo mundo queria jogar pedra na mulher adúltera, o Cristo não queria jogar pedra, porque não julgou. Nós queremos jogar pedra a todo momento, em todo mundo. Nesse livro, Educandário de Luz, eu vou citar muito Emmanuel. O roteiro desse trabalho é o Emmanuel. A doutrina espírita, através da obra da codificação. O Emmanuel, eu falo muito, mas não exclusivo. Resumindo, somos compelidos a concluir que em Espiritismo não basta crer. É pouco. Já vendemos a fé na nossa história, para quem gosta de história. A nossa fé já foi vendida. O nosso céu já foi comprado. Um monte de coisa, crê e arrepende que resolve. Nós já acreditamos nisso. Hoje, numa doutrina espírita que faz a gente mergulhar dentro de nós mesmos, eu já sei que fé não é questão de acreditar ou deixar de acreditar. Humberto de Campos disse num livro: não mais creio porque sei. Saber a consciência daquilo. Não é mais questão. Não mais creio porque sei. Então não basta crer. Eu acredito na encarnação, você não acredita. Aí daí? Ela existe independentemente de você acreditar ou não. Encarnação é um fato. Reencarnação é um fato. E é um fato consolador. Não é só um fato qualquer. É um fato que está na base da doutrina espírita, que muda toda a lógica do nosso pensamento. Porque é pela reencarnação que eu consigo ter esperança nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. Isso Cristo ensinou quando foi crucificado. E voltou para quê? Não acaba não. Olha a grande lição. Continua. Essa reencarnação, que tanto faz eu acreditar ou não, eu vou reencarnar quantas vezes forem necessárias. Mas dentro do Espiritismo, a questão do crer, ela caminha para o renovar-se. É preciso renovar-se. Eu preciso me melhorar. Eu não posso chegar aqui agora fazendo um mestre e daqui 5 anos eu estou fazendo outra coisa, daqui 10 anos eu estou fazendo outra coisa, daqui 20 anos eu sou o mesmo espírita. Não dá para ser o mesmo espírita ano após ano. Não dá para ser espírita um dia atrás do outro, o mesmo espírita. O espírita se renova a cada dia. O espírita se renova a cada reflexão. O espírita se renova a cada leitura do Evangelho, a cada mergulho que ele faz numa frase do Evangelho, num versículo do Evangelho. Porque esses são os ensinamentos que realmente transformam a vida das pessoas, que fazem as pessoas se melhorar. Não basta aprender filosofias e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com Cristo. O que é aplicar com Cristo? Ele não é guia e modelo, a gente não estuda isso dentro da doutrina? Se é guia, se é modelo, eu vou ter que aplicar tudo isso
seguindo o guia e copiando o modelo. Porque se eu não seguir esse guia, se eu não copiar esse modelo, eu não estou. E como é que eu vou trazer esse guia, esse modelo, desse padrão de superioridade moral para dentro de um coração cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de orgulho, cheio de vaidade? Não cabe. É incompatível. Pedro falava: afaste-se do mal, faça o bem, procure a paz e siga essa paz. Como é que eu vou trazer o Cristo? Eu tenho que apartar o mal. O que Paulo de Tarso falava? Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Ele já queria fazer o bem, mas ele estava com o coração ainda cheio de mal. Ele precisava fazer aquela limpeza. É a limpeza do vaso que a gente vê diariamente. Só foi eu começar no Espiritismo, começar a estudar, parece que minha vida virou de cabeça para baixo. É porque eu comecei a prestar atenção em algumas coisas que eu não prestava. Eu comecei a ver algumas coisas que eu não via. Eu comecei a olhar para mim mesmo e começar a enxergar erros que eu não via. Porque eu achava que eu era o melhor, o maior, o mais bonito. Porque eu era o orgulho em pessoa, o egoísmo em pessoa. A gente continua tudo isso, mas a gente vai melhorando. Aos poucos a gente consegue se melhorando. Se prestar atenção. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Como? Abrir os olhos, olhos de ver, ouvidos de ouvir, e a gente vive, anda, tão preocupado com tantas coisas que a gente não tem tempo desse pão espiritual. A gente não tem tempo desse mergulho, desse sentimento do Evangelho. Falaram do Haroldo aqui, Haroldo Dutra Dias. Ele tem um livro, Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. Ele fala um pouco do que é esse estudo do Evangelho. No estudo do Evangelho, na leitura do Evangelho, nós somos convidados a ampliar nossa concepção de Deus. Meu Deus, eu achava que Deus era Deus. Se somos 30, 40 pessoas aqui, para cada um tem um Deus. Ah, tem vários deuses? Não, é o Deus que cada um alcança. Eu tenho uma visão de Deus, o outro tem outra, o outro tem outra. Eu tenho um alcance de Deus. Não é uma visão, cada um faz o Deus que quiser. Cada um alcança o Deus que pode. Tem gente que não tem Deus nenhum, porque não cabe. Tem tanto orgulho que ele é seu próprio Deus. Só eu que sei. É comigo. Aí, quando a gente começa a diminuir esse orgulho, a diminuir essa prepotência, começa a brotar um Deus dentro da gente. Um Deus mais manso, um Deus mais humilde. E a gente começa a cultivar esse Deus. E esse Deus nosso de ontem não é o mesmo de hoje. O meu Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje. O meu Deus de 5 anos atrás não é o mesmo Deus de hoje. E o que é Deus? O Livro dos Espíritos, o conceito é completamente abrangente. Fala em absoluto, em infinito. O que é o absoluto? O que é o infinito? O que é a causa primeira de todas as coisas? Vá atrás disso. Quem é que consegue conceituar o infinito? Se conceituou, deixa de ser infinito. Se eu disser o que é infinito, eu já dei fim nele. Eu encaixotei ele em algum lugar. Ele é infinito porque não tem fim. Então, se ele não tem fim, eu não posso falar ele para aqui. Absoluto é o todo, é o tudo, é o onipresente. Ele está presente em tudo, em todas as coisas. Eu sou relativo. Eu sou relativo aqui. Eu sou relativo a mim, a minha história, a minha família, a minha cidade, ao que eu estudei. Eu sou relativo a tudo isso. E o meu Deus é relativo a mim. O meu Deus é relativo a quem eu sou. Por isso os nossos deuses são diferentes. E teve gente que já mandou prender, bater, queimar na fogueira, porque queria impor um Deus só na cabeça das pessoas. Já fizeram até catequizar índio, para tentar colocar um Deus ocidental na cabeça de um índio. Que Deus é esse? Talvez o Deus de verdade quisesse deixar o índio como índio naquele momento. Deixasse que ele passasse o processo dele. Mas quem é que vai dizer o que Deus quer? O homem já tentou dizer, as religiões já tentaram dizer, em nome de Deus, faça isso ou não faça aquilo. Se fizer isso, Deus castiga. Se fizer isso, Deus aquilo. Meu amigo, por que você vai falar? Resolveu ser intérprete de Deus para mim agora?
E a gente acreditou. Padres, pastores, dirigentes espíritas, médiuns, já foram deuses. Tradutores de Deus. Muitas vezes foram falsos profetas. Trouxeram comunicações equivocadas de um Deus muito maior do que aquele Deus que estava no coração de cada um deles naquele momento. E a história mostra isso. A história mostrou isso. Então, o mergulho no Evangelho convida a gente a aumentar essa concepção de Deus. Eu vou ampliando o Deus. Por quê? Eu vou ampliando a minha capacidade de compreender o Deus. Eu é que vou chegar a Deus, não trazer Deus a mim. O que é que nós fazemos no dia a dia? Você vai ver, você vai me pagar. Deus é justo. Quem está sendo justo aí? Eu estou aplicando uma justiça minha em Deus? Deus vai fazer a justiça que eu quero? Você vai pagar caro porque você fez alguma coisa para mim, porque eu quero? E vou botar isso na conta de Deus? Como você vai me pagar porque Deus é justo? Deus é justo sim. Mas você vai pagar o quê? Sou eu que vou dizer que você vai pagar? Quem sou eu para dizer que você vai pagar porque Deus é justo? É um Deus meu. É um Deus que eu alcanço. Se você quiser conhecer cada pessoa, pergunte para ela o que é Deus. Você vai ver o tamanho de cada pessoa. Cada um tem um Deus do seu tamanho. Como nós não somos infinitos, nossos deuses são finitos. Como nós somos homens relativos, nossos deuses são relativos e humanos. Nossos deuses são vingadores, nossos deuses castigam, nossos deuses são furiosos, nossos deuses são do mal, rancorosos, porque são os deuses humanos. E nós fizemos isso a vida toda, achando que estávamos falando de Deus. Olha a expressão que ele usa. Deus é o oceano, na última linha aqui. Deus é o oceano que não se deixa capturar completamente pelo recipiente acanhado de nossa percepção. O que ele está dizendo? Eu não consigo captar o oceano. Eu pego uma xícara e pego um pouquinho de água daquele oceano, eu experimento Deus. Eu falo, aqui tem Deus? Tem. É Deus? É. Nessa xícara tem Deus? Tem. Mas tem Deus completamente? Não. Não cabe Deus no oceano. Não cabe o infinito no finito. Não cabe o absoluto no relativo. Então não cabe Deus em mim. Eu tenho que ir aumentando a minha percepção de Deus, até que um dia talvez eu consiga dizer, o Cristo disse, eu e o Pai somos um. Ah, imagina qual era a percepção do Cristo, hein? Que a gente acha que conhece. Ou um Paulo de Tarso que falou do Cristo, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. A pessoa para dizer isso tem que estar pura. Tem que estar pura. A mesma lógica, o mesmo raciocínio para Deus vale para o Cristo. Que o Haroldo coloca aqui. Ó. É preciso ter em mente que estamos muito distantes da compreensão do Mestre, Jesus. Eu também não sei o que é Jesus. Eu não sei exatamente. Por isso eu não posso me meter a falar absolutamente. Nesse versículo aqui ele disse isso, isso, isso e ponto. Se alguém disser isso, está precipitando. Não é bem assim. É simbólico. Tem várias leituras. É difícil compreender isso. Olha um exemplo. O Emmanuel, ele escreve textos sobre versículos. Ele estuda versículos ao longo da sua história de espírito. Ele estuda o versículo e escreve texto. Tem determinado versículo que ele escreve 20 textos. Então ele diz o que? Ele tem 20 compreensões daquele versículo? Tem. Ele tem 20 abordagens daquele versículo. E ele diz que a compreensão do Evangelho é como a Torá. Tem 70 faces. Quando Cristo perguntaram para o Cristo, Pedro perguntou quantas vezes que ele perdoa. Ele falou 70 vezes 7. Aí tem gente que vai fazer a conta matemática para ver quanto é que vai dar. Isso é um símbolo, que não tem, é um número. Um número que não tem número. É isso. A interpretação do Evangelho tem 70 faces. É como o perdão.
Você vai lendo e, de acordo com a sua posição na vida, você vai compreendendo. E aqui no livro Renúncia, o Emmanuel diz, né? Se você tirar os versículos de saudação apostólica, onde quem está escrevendo está cumprimentando um ou outro, só de saudação apostólica, qualquer outro versículo tem ensinamentos grandiosos e imorredouros, que é necessário conhecer e empregar a benefício próprio. Então a leitura e o estudo do Evangelho não é para o benefício alheio, é para o benefício próprio. É libertação. Eu estou trabalhando a minha libertação. Estou me libertando. Me libertando de quem? Me libertando de mim mesmo. Eu sou o meu maior problema na vida. Não são os outros que são o meu maior problema. O meu maior problema sou eu mesmo. E à medida que eu vou me evangelizando, eu vou me libertando de mim. Do que de mim? Eu vou me libertando das minhas imperfeições. Aí eu vou evoluindo. Essa é a salvação que o católico falava. Que o espírita não fala salvação, fala elevação. Fala regeneração. Sobre o trabalho do Emmanuel, esses livros do Emmanuel que a gente se baseia, eu em especial, eu sempre pego o versículo e trago vários comentários do Emmanuel a respeito desse versículo. A própria Joana de Ângeles, que é esse espírito que o Divaldo Franco escreve grandes coisas, a coleção da psicologia profunda e vários outros livros psicografados por Divaldo, através desse espírito, Joana de Ângeles. Esse mesmo espírito, Joana de Ângeles, fez um comentário no prefácio de um livro publicado pela FEB, que é o Evangelho por Emmanuel. A Joana de Ângeles disse o seguinte, inegavelmente, esse trabalho do Emmanuel é o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho de que se tem conhecimento através dos tempos. O que ela está dizendo, meu Deus? Ao longo da história humana, do Cristo para cá, é o mais precioso estudo do Evangelho. É o espírito do porte de Joana de Ângeles que está dizendo isso. Aí ela diz que Emmanuel dispõe dos originais que se encontram na espiritualidade. Ele é um espírito bem mais completo e ele conhece essa história, a gente conhece a história dele, que vem desde Roma, e ele está navegando em toda essa história no seu conteúdo mental. Ele tem todo esse período no seu conteúdo mental e consegue passar essa história, essas compreensões, esses estudos para nós, que também temos o mesmo tempo, não o conteúdo. Porque certamente a gente estava lá também, a gente brincava que estava lá jogando pedra na cruz, provavelmente era isso mesmo que a gente estava lá fazendo. Eu, pelo menos, certamente. No imenso conjunto de ensinamentos, isso aqui está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. No imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo, ou de seus colaboradores, são esses trechos do Evangelho, são esses versículos, cada conceito desse, adapta-se a determinada situação do espírito. É mais uma curiosidade também. A gente lê o versículo e dá para todo mundo se encontrar naquele versículo. Do mais pobre ao mais rico, do mais humilde ao mais sábio, porque aquele versículo tem um conhecimento de palavra de vida eterna. Ele não é só aquilo literalmente. Ele tem um conteúdo a mais e que a gente pode se encontrar com ele. Então você vê uma pessoa humilde e um intelectual, um rico e um pobre, se encontrando em versículos do Evangelho. É possível isso. Porque cada um vai se encontrar na medida em que se vê, na medida em que se enxerga. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio para o conceito de Deus, para o conceito de Cristo. Você se encontra no Evangelho de acordo com a situação em que você se encontra na vida. E tem gente que nem consegue se encontrar ainda no Evangelho, mas vai se encontrar. O Emmanuel diz que estamos agrupados nessas páginas, todos nós. Olha que expressão feliz. Né? Os leitores e nós, procurando o que nessas palavras do Evangelho? O sentido dos ensinamentos. O sentido dos ensinamentos do Cristo com as chaves da doutrina espírita. Através das mãos de Kardec. Por isso, o projeto é a Bíblia na visão espírita. Porque fala de todo esse conteúdo espírita e fala da doutrina espírita como chave.
para entrar nesse conhecimento. E aí um versículo para a gente brincar com ele, brincar no sentido espírita, trazendo comentários de Emmanuel a partir do conteúdo desse versículo. O versículo fala de paz. E toda hora a gente está, vai em paz, estou em paz, você está em paz, eu não estou em paz, e a gente mistura essa paz do mundo com a paz do Cristo. É preciso separar a paz do mundo da paz do Cristo. E a gente confunde isso. Às vezes, até para a gente mesmo, a gente deseja a paz do mundo e não a paz do Cristo. Porque às vezes a paz do Cristo dói. Porque a paz do Cristo é luta, é enfrentar a luta. Não é gostar de sofrer, é entender as dificuldades e superar as dificuldades. E a gente quer só a paz do mundo, que a paz do mundo é aquela paz, eu estou de férias, é feriado, eu vou deitar, vou descansar. Essa é a paz do mundo. Não tenho o que fazer, estou descansando. Mas olha como Cristo mesmo já avisou. No próprio versículo ele já avisou. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas eu não dou como o mundo dá. Se ele diz que ele não dá a paz dele como o mundo dá, ele está dizendo para a gente que a paz dele é diferente da paz do mundo. E o Emmanuel faz esse raciocínio e leva a gente a concordar com isso. Então, ele deixa a paz porque ele mostrou o caminho da verdade e da vida. Mas ele não dá essa paz como o mundo dá. E aí ele vem. Olha o texto do Emmanuel. O título do texto é exatamente esse: a paz do mundo e a paz do Cristo. O Emmanuel começa dizendo assim, ó, é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Já diferenciou. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Essa calma que a gente chama de paz do mundo pode ser estacionamento do espírito. Eu não estou enfrentando nada, pela dificuldade que tem nas ondas que você conhece o marinheiro. O marinheiro que não vai para o mar, que não navega nas ondas, ele não sabe navegar. E a gente quer a paz fora do mar, fora das ondas. E quer ser um bom marinheiro sem entrar no mar. Vai ser difícil a gente conseguir ser esse marinheiro sem enfrentar essas ondas. O marinheiro enfrenta as ondas em paz. Essa é a paz do Cristo. Essa foi a paz que o Cristo deixou. Enfrenta em paz, porque tem força, porque tem esperança, porque tem fé. Essa é a paz que o Cristo deixou. E a gente não pode confundir isso com o descanso. Que é bom também, pode ser. Mas esse descanso ósseo, indefinido, que espírito modifica no ócio indefinido? Eu já desejei, há uns anos atrás, eu já desejei aposentar para não fazer mais nada. Hoje eu estou aposentado, hoje é segunda-feira eu estou aqui. Feliz da vida por ter tido a oportunidade de estar aqui. E não estou aqui somente aqui. E assim vai. A gente tem as oportunidades. E olha que isso não é vantagem nenhuma. Não quis contar nada. Então essa calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino. Por quê? Porque Deus trabalha em silêncio. Não mostra. O tempo de Deus é um tempo silencioso. Não faz propaganda de si mesmo. Eu faço qualquer coisinha. Acabei de falar que eu estou aposentado. Olha, que pariu. Acabei de falar que eu estou aposentado trabalhando. Não é um trabalho divino. Eu teria que ter feito esse trabalho em silêncio. Esse é o trabalho divino. E a gente achava que o céu eram anjinhos nas nuvens tocando harpa. E uma vida eterna assim. Que céu seria esse? Mais sem graça. Quem quer esse céu? Ninguém quer esse céu. Muito sem graça. Então, essa serenidade das esferas é harmonia. É equilíbrio. Se você pegar uma orquestra completamente afinada, você tem 50, sei lá quantos instrumentos tocando ao mesmo tempo, cada um num tom, mas não te agride, que tem harmonia. Tem hora que eles estão tocando a música, eles vão num agudo, depois eles dão uma baixadinha assim, parece que a gente... E depois eles sobem de novo. Né? E às vezes tem 4 pessoas que conseguem fazer um inferno.
todas falando ao mesmo tempo, gritando, não sei o quê. Não tem harmonia, não tem equilíbrio. E quanto mais a esfera é elevada, mais harmonia, mais equilíbrio. E nós somos um desequilíbrio ambulante. Nós já nascemos desequilibrados. Porque nós viemos de longe. A gente vem de longe. De erros e erros e erros, que a gente tem que resolver isso. Então é melhor não querer a paz do mundo, porque na paz do mundo eu não vou me harmonizar, eu não vou me reequilibrar. Eu vou só estar adiando a minha luta. É melhor eu enfrentar logo essa batalha. Travei um bom combate, Paulo de Tarso. Mas tem mais coisas do Evangelho nessa linha. Olha mais essa, do Cristo. Está em João 16:33. O Cristo diz, Jesus, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente parar um pouquinho, a gente vai saber que a gente já conhecia a regra. Não foi surpresa. Tenho-vos dito isso, ele avisou antes, para que a gente não desespere na hora da dor, do sofrimento, do problema. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então, na hora do desespero, lembra de Jesus, para que nele a gente tenha paz e saiba esperar passar, porque tudo passa. Então, eu tenho dito isso, para que em mim, na minha memória, no meu pensamento, na minha lembrança, nas minhas palavras, na minha boa nova, no meu evangelho, você consiga paz, apesar de todas as dificuldades que você tem que enfrentar. Porque no mundo você vai ter aflições. O mundo não é fácil. Mas apesar das aflições, o mundo não é recreio, não é ócio, não é descanso, não é a paz do mundo. O mundo não está em paz. No mundo você vai ter tribulações. Mas tenha de bom ânimo. Se anima. Tenha fé. Tenha esperança. Enfrenta. Não deita. Não desista. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Como eu venci o mundo? Eu mostrei para vocês que me crucificaram e eu estava ali. Ó. Voltei para vocês e verem que eu estava ali. O que eu mostrei para vocês? Ó, continua. Ou então eu não acreditei que ele voltou. Então crucificaram e daí não tem mais nada. Se depois da crucificação tem alguma coisa, eu tenho que saber que não acaba. E isso não é de qualquer notícia. Isso não é uma fofoca. Isso não é qualquer coisa. Então eu tenho que saber que eu continuo também. Mas tem de bom ânimo. Enfrenta. Vá para as ondas. Solta o mar. As velas abertas. Vamos enfrentar. Mais uma do Cristo. Olha que a gente está refletindo sobre paz. Paz do mundo, paz do Cristo. Né? Porque na hora de ir embora, eu não sei se eu vou ter coragem de falar para vocês, vão em paz. Aí vocês vão perguntar de qual paz? Paz do mundo ou paz do Cristo? Se for paz do mundo, tem gente que não vai gostar. Se for paz do Cristo, tem gente que fala, não, obrigado, eu quero a do mundo. Porque eu vou descansar. Então, né, a gente brinca com essas coisas para a gente refletir mesmo. Palavras do Cristo também, do Evangelho. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então ele não vem trazer paz à terra, aos homens. Esse tipo de paz, de sossego. Ele não vai trazer essa paz, mas a espada. Que espada? Simbolizando a luta. Eu vim trazer a luta. Eu vim trazer para vocês o caminho da verdade e da vida. E se você quiser andar por esse caminho, vai ter que lutar. E vai ter que vencer. Aos outros? Não. Vai ter que vencer você. Vai ter que vencer suas imperfeições. Vai ter que vencer seu orgulho, vai ter que vencer sua vaidade, vai ter que vencer seu egoísmo, vai ter que vencer seu rancor, vai ter que vencer todas as suas imperfeições. E vencer as próprias imperfeições é muito mais difícil do que vencer as imperfeições alheias. No livro Via de Luz, que é da coleção do Emmanuel, ele diz, para que um homem seja filho da paz, é imprescindível, não dá para abrir mão. É fundamental. Não se prescinde de quê? Que ele trabalhe intensamente no mundo íntimo. Então, eles já deram o endereço. Para eu ter paz,
Eu tenho que trabalhar no mundo íntimo, dentro de mim mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou trabalhar o mundo íntimo se eu não gosto da minha intimidade? Se eu fujo da minha intimidade? Se eu não consigo nem deitar à noite em silêncio? Eu preciso ligar, durmo com a televisão ligada, com som alto, grito, brigo, xingo, se não tiver ninguém eu saio, eu não consigo ficar sozinho, eu tenho que sair, eu tenho que gritar, eu tenho que... Sabe? Por que a minha companhia é tão desagradável para mim mesmo? Porque eu enxergo as minhas imperfeições, eu sinto as minhas angústias, eu vejo a quantidade de coisas que eu tenho que transformar em mim, e eu não quero transformar, eu quero a paz do mundo. Tá bom assim, deixa como tá, não mexe nisso não, olha como isso parece com a gente. Não mexe nisso não, deixa, tá bom. Deixa eu passar quietinho aqui, ninguém me viu. É assim que a gente faz com a gente mesmo. Desperta tu que dormes. É a expressão. Trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando duas coisas aqui, ó. Cessando as vozes da inadaptação à vontade divina. Que voz será que mora em mim que é uma inadaptação à vontade divina? Qual vontade minha que é contrária à vontade divina na maioria das vezes? A minha própria vontade. O meu orgulho. Aí eu chego e vou rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, não sei o que seja feita a vossa vontade. Como seja feita a vossa vontade? Se eu só quero que seja feita a minha. Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas eu quero passar no concurso. Seja feita a vossa vontade, mas tira essa dor da minha cabeça. Seja feita a vossa vontade, mas faça isso, mas faça aquilo. Quer dizer, seja feita a vossa vontade, mas eu estou te dizendo qual é a minha vontade. Então eu não estou entendendo qual é a vontade do Pai. Eu não parei para ouvir qual é a vontade do Pai em mim. Porque a minha vontade está muito forte. A minha vontade está muito grande. Eu não quero fazer uma prece. Eu não quero ouvir o Cristo. Eu quero falar para o Cristo. Vocês já notaram? A gente não quer ouvir o Cristo numa prece. Que eu numa prece, quando eu faço silêncio, às vezes eu consigo ouvir. Ouvir o quê? Uma inspiração, uma intuição. Mas eu não quero ouvir, eu quero falar. Não, porque eu tenho que passar, porque minha irmã não sei o quê, minha mãe tem que... Aí eu sou com a listinha. Às vezes eu deito com a listinha. Aí eu vou passando a listinha, eu tenho que fazer isso, eu fazer isso. É só o que eu quero, só o que eu desejo. Eu não cessei essa voz de inadaptação à vontade divina. Porque essa voz do meu egoísmo e do meu orgulho fala forte demais, que eu não consigo enxergar a vontade divina. E o segundo ponto, evitar também as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Desarmonia, ação e reação, por exemplo, é uma delas. Eu estou recebendo alguma situação que é reação a uma ação que eu cometi outro dia. E eu estou xingando isso. Por que eu não aceito? Eu xingo tudo. A mulher que tem, o trabalho que tem, o filho. A maioria das coisas são consequências de atos que eu já fiz. Não assim, direto e reto. Isso é coisa humana. Que a coisa divina é mais ampla. Mas, de qualquer forma, é ação e reação. Eu não compreendo aquilo que eu estou recebendo. Aí eu estou em desarmonia, porque eu estou revoltado. Eu estou sempre revoltado com as coisas que acontecem comigo. Se eu estou sempre revoltado com as coisas que acontecem comigo, o que eu estou demonstrando? Eu estou em desarmonia com as leis eternas. Por que essa revolta? Será que Deus é injusto? Será que eu não merecia isso? Com que olhos que eu vejo se eu mereço ou não mereço? Com os olhos de hoje ou com os olhos do Espírito? Se eu olhar com os olhos de hoje, eu só vou me conhecer os anos que eu tenho. 40, 50, 60. Agora, se eu olhar com os olhos de Espírito, eu vou olhar quanto tempo? 5.000 anos? 10.000 anos? Quantos mil anos? Aí a necessidade do Espírito é outra. Como eu não tenho o olhar do Espírito, eu preciso reconhecer a vontade divina e compreender as leis eternas. Mas eu não consigo fazer isso porque eu não consigo cessar em mim essa inadaptação à vontade divina. Enquanto eu for tão orgulhoso e tão egoísta, eu vou colocar sempre a minha vontade acima de todas as coisas. A minha vontade e a minha necessidade. E não vou também compreender essas leis eternas. Estou vendo que o tempo está indo, mas tudo bem. Aqui o Emmanuel faz
quase uma brincadeira com a gente, para a gente relativizar a paz. Isso aqui é para a gente relativizar a paz. Nos círculos da carne. Tudo que ele vai falar aqui é no mundo encarnado. Ele está falando desse mundo de imperfeições, desse nosso mundo de provas, de expiações e provas, desse mundo de imperfeições. Então, nesse mundo da carne, a paz das nações, basta o silêncio provisório das baionetas. Não está em guerra, está em paz. A gente acha que está em paz. Hoje o mundo não está em guerra, está em paz? É outra paz. Olha como a gente se ilude. Paz do mundo, paz do Cristo. Então, quando o mundo não está em guerra, a gente acha que está em paz. A paz dos abastados inconscientes. Quem são os abastados inconscientes? Abastados financeiramente, esse pessoal que tem muito dinheiro e que não tem consciência do próximo, que só pensa em si mesmo. Esse pessoal que tem muito dinheiro e só pensa em si, é a preguiça improdutiva e incapaz. Eu posso, não quero fazer nada, não vou mais trabalhar, e não vou fazer nada nem por mim, nem por ninguém, não vou produzir mais nada, e vou me tornar um incapaz. O meu dinheiro não serve para movimentar as oportunidades. Meu dinheiro serve só para enterrar no colchão, enterrar. É igual aquele que enterrava antigamente, enterrava um baú no fundo do quintal. É o abastado improdutivo, inconsciente e improdutivo. Esse dinheiro não produz nada, não produz benefício para ninguém, não ajuda ninguém a nada. É um dinheiro morto. Parou de circular. É como um sangue que para de circular e necrosa. É só acúmulo. Acumulou, mas não circula. Eu posso ter dinheiro em circulação. Esse dinheiro eu posso montar alguma coisa que pode, inclusive, me dar mais dinheiro, para eu aplicar mais, reaplicar, dar oportunidade de emprego, de trabalho, de social, fazer coisa, sabe? O dinheiro pode causar, pode trazer tanta oportunidade para tanta gente, mas eu não, eu acumulo ele só para mim. E meu dinheiro não serve a mais ninguém, só a mim. Eu sou esse abastado inconsciente. A paz minha é ter esse baú enterrado. Já pensou? Quantos morreram precisando daquilo? Mas eu estou em paz porque eu tenho aquele baú enterrado. Olha que paz é essa. Não é a paz do Cristo. O Cristo não ficaria em paz com um baú de dinheiro enterrado. A paz dos que se revoltam. Eu estou revoltado porque eu estou inadaptado. Eu estou revoltado. A paz desses revoltados, no quadro de lutas necessárias, é a manifestação do desespero do antigo. Eu não aceito a vontade do Pai. Eu desarmonizo. Eu só vivo reclamando. Eu sou essa paz do revoltado, é me reclamar. Se eu não reclamar, eu não fico em paz. Eu não consigo parar de reclamar. Porque eu só vivo reclamando. Parece que a minha paz vem da reclamação. Eu vivo reclamando. A paz desses revoltados é a reclamação. A paz dos ociosos, a paz de quem não quer fazer nada, o que é? É fugir do trabalho. Fugir do trabalho é paz para quem? É a paz do mundo. Fugir do trabalho espiritual é paz? Não é paz. E qual é o trabalho espiritual? Se eu sou orgulhoso, qual é o trabalho que eu vou enfrentar? Eu vou levar umas pancadas para eu perder o orgulho. Ou será que eu vou continuar orgulhoso sendo prestigiado? Se eu quero tudo para mim, se eu sou um egoísta, será que eu vou perder esse egoísmo continuando tendo tudo só para mim? Se nada é para mim, eu vou falar, o mundo é injusto. Será que é injusto ou eu estou aprendendo a deixar de ser egoísta? Eu não conheço as vontades do Pai. Eu preciso me harmonizar com isso. Eu preciso entender que não é azar. Estão me ensinando alguma coisa. E a gente fica, não, por que comigo? Por que comigo? Não é por que comigo. Para que isso? O que isso está querendo me ensinar? Qual é a lição que eu devo aprender disso? Porque se eu ficar só na manifestação de revolta, ou se eu ficar só no ócio, eu não resolvo. O ócio, fugir do trabalho, não resolve. A paz dos arbitrários, de quem não é justo, é a satisfação dos próprios caprichos. Então o meu capricho é a minha vontade. Não interessa se a minha vontade passou todo mundo aqui para trás. Eu estou em paz porque eu sou arbitrário, eu quero para mim.
Então, se eu tinha uma coisa aqui para dividir com todos vocês e ninguém viu o que eu ganhei, eu vou fazer o seguinte: eu dou um para cada um, fico com a metade para mim. Eu fui arbitrário, mas eu durmo em paz. Aliás, eu durmo mais em paz ainda, porque eu acho que eu fui esperto. Eu acho que eu vou ser condecorado, porque eu estou pronto para viver, que eu passei todo mundo para trás. Era para dividir com todo mundo e eu não dividi. Eu dei um pouquinho para cada um e fiquei com quase tudo para mim. Eu sou arbitrário, eu não sou justo. Eu ganhei o 13º e não dei o 13º para a pessoa que trabalha na minha casa. Eu sou um arbitrário. Por que eu quero ganhar o 13º e não pago para quem trabalha para mim? Eu quis receber, mas não quis dar. Lembra daquela passagem do Cristo, que o rapaz pediu perdão para o rei, que estava devendo muito, o rei perdoou, e ele saiu e queria bater em quem devia um pouquinho para ele? Nós somos esses, arbitrários. E a gente quer o perdão quando é para a gente quer o favor quando é para a gente quer o benefício quando é para a gente. Mas quando é para a gente passar para o outro, a gente já não acha que é tão justo assim. Não, mas para mim pode. Por que eu posso parar na porta da escola da minha filha e fechar o trânsito para deixar minha princesa descer? Por que será que eu acho que eu posso? E se eu estou lá, indo para o trabalho e alguém parar na minha frente, eu vou ficar com raiva dela. Por que eu fico com raiva dela se eu parei? Se eu fiz a mesma coisa? Quantas coisas na vida a gente faz a mesma coisa? A paz dos vaidosos é o aplauso da ignorância. Olha que coisa bonita. O vaidoso, ele perde a medida das coisas. E o ignorante é aquele que aplaude qualquer coisa. Eu estou vendo que é pura vaidade. Eu estou aplaudindo por quê? Por interesse? Porque sou ignorante mesmo? Porque não conheço? Porque desconheço? Que aplauso é esse? Mas o vaidoso fica feliz. Ó, elogio ao vaidoso é estratégia de venda. Vendedor, o bom vendedor, quando quer vender, ele já chega, nossa, você está bonito hoje, já desarmou. E se for uma mais acima de 40, 50, uma ou um, tanto faz. E se for um com mais de idade, nossa, você está jovem, não parece a idade que você tem. Muitas vezes é desnecessário isso, muitas vezes é uma mera adulação, porque você quer chegar em algum lugar. E a pessoa vaidosa embarca. Não, que isso. Os vingativos, essa paz é a mais triste de todas. É a destruição dos adversários. Bem feito. Teve o que merecia. Quem que falou, meu Deus? Fulano que eu não gostava está com câncer, está morrendo. Teve um acidente. Bem feito. Já vai tarde. Merecia. Ah, você fez isso comigo, mas você vai ver aquilo que a gente comentou no início. Isso é vingança pura. Ah, a justiça divina, eu só vou ter sossego o dia que ele for preso. Eu só vou ter sossego o dia que ele pagar. Que isso? Por que você acha que ele tem que pagar para você? Que pena que ele fez um mal a você. Que pena que ele fez um mal a seu filho, a alguém. Que pena, que pena, que pena. Mas você vai ficar em paz só quando ele sofrer também? É olho por olho, dente por dente? Daqui a pouco está todo mundo cego, todo mundo bangueado. Porque ninguém perdoa. O amor cobre a multidão de pecados. É esse o amor que Cristo ensinou no Evangelho, que consegue cobrir essa multidão de pecados. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, pessoas que fazem tudo pela paz do mundo, indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Eles se sentem triunfantes, vencedores. Tem tanta gente que faz tudo errado e está cheio de dinheiro, disso e daquilo, e a gente acha que eles estão bem-sucedidos. Eles próprios acham que conseguiram vencer. Não venceram. Sofreram uma grande derrota, na maioria das vezes. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Olha o que Emmanuel disse aqui nessa outra. Muitos religiosos e muitas pessoas em geral perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dessas pessoas.
Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe. Isso não é fortuna. De vez que prosperidade ausente da reta conduta não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. Tem muita riqueza que é roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. São chagas da alma. E isso não é paz do Cristo. Isso pode ser paz do mundo. Quem tem essa roupa brilhante com chaga na alma pode estar feliz agora. Pode estar com conta no banco, pode estar com dinheiro guardado, pode estar com carro, pode estar com isso, pode estar sem trabalhar, pode estar... Mas a alma... Lembra quando Cristo falou dos fariseus lá? Caiados por fora e podres por dentro, túmulo, caiado por fora e podre por dentro. Às vezes a gente é esse túmulo, pintadinho, bonitinho, arrumadinho, mas por dentro está podre. O que está podre? O sentimento, o coração. Estamos terminando para a gente conversar. No livro Fonte Viva, todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Todas as estradas terrestres estão cheias das pessoas que só querem a paz do mundo, mas não têm tempo de buscar a paz do Cristo. E é esse mundo nosso, de imperfeição, que a gente está aí dando cabeçada um no outro, passando o outro para trás, correndo, tentando ser o primeiro, enganando, mentindo, porque a gente quer, porque quer, e atormentados. Que eu quero uma roupa nova, que eu quero um celular novo, que eu quero um carro novo, que eu quero uma casa nova, que eu quero um penteado novo, que eu quero tudo novo, que eu quero, e estou atormentado por tudo isso que eu quero. E quero tanto tudo isso que eu não tenho tempo de perceber que o que eu preciso é completamente diferente de tudo isso. Que o que eu precisaria era de outras coisas. E que eu não estou tendo tempo para perceber que eu precisaria de outras coisas. Mas eu não me encontro comigo mesmo. E eu deixo que as vontades do mundo me seguem. Quando as coisas do mundo estão fortes demais, a gente costuma cegar. Não que o mundo não seja importante. O próprio Cristo disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O que é do mundo é do mundo. Meu emprego é importante, minha casa é importante, tudo é importante. Mas dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Muitas vezes, a paz do mundo, quando não é a ferida, pode ser simplesmente o sono da alma. Desperta porque dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. O que é esse desperta dentre os mortos? Esses mortos para a vida espiritual, que estão andando para lá e para cá, tentando querer tudo, tentando ter tudo, querendo comprar tudo e não tem tempo para a alma. Esses são os mortos. Emmanuel fala, afogados na carne. Reencarna, e a gente fica afogado na carne sem conseguir alguma coisa a mais. Busca desse modo aquela paz do Senhor que excede o entendimento. Olha que expressão. Qual é a paz que excede ao entendimento? Às vezes eu nem compreendo, mas eu sinto aquela paz. É que vem do sentimento. Ela está além da minha compreensão. Gente, eu estou com dor de cabeça, me está dando tudo errado na minha vida, mas eu estou em paz. Por que será? Eu estou com um monte de problema, mas eu estou em paz. Fulana, que eu conheço, minha vizinha, tem um monte de... A vida dela está toda atrapalhada, mas ela está sempre em paz. Por que será? Ela consegue. Essa paz além do entendimento. Essa paz que é sentida. E a gente sente porque a gente se conforma à vontade do Pai. A gente compreende a vontade do Pai, compreende as leis maiores, que a gente não pode derrogar essas leis, aceita essas leis, convive em harmonia com essas leis, e nisso a gente vai se redimindo. Nisso a gente vai se reencontrando, a gente vai quitando nossas questões com o universo, com o mundo. E à medida que a gente vai quitando nossas questões, a gente vai se harmonizando, se equilibrando, se acalmando, e brota em nós aquela paz. Sabe de quem? Aqueles cristãos primitivos lá que enfrentavam os leões, cantando. Como cantando?
O cara vai morrer agora. Já vão liberar os leões vêm e as pessoas nem correr, correm. Tinha uns que ficavam parados, esperando, cantando, fechavam os olhos e ficavam esperando. Que paz é essa? Eu não tenho paz com a unha encravada. Porque eu não tenho força para isso. O Cristo aguentou a cruz, em paz. Você já teve unha encravada, hein? O Cristo aguentou a cruz. Espinho na cabeça, estocada de lança, traição, abandono, negação dos amigos. E morreu em paz. E quando a primeira vez que ele aparece para os discípulos, ele, que a paz esteja com vocês. Ó, ele não chegou. Pedro, o que você fez, filho? Eu sabia que você ia negar. Eu sabia. Judas, o que você fez, rapaz? E por aí vai. Você não está acreditando que sou eu não, Tomé? E nós? Nós somos Judas todo dia, nós somos Tomé. E depois a gente ainda quer ficar brincando de queimar Judas aí uma vez por ano. Nós somos esse Judas todo dia. Nós traímos o Cristo todo dia. Nós somos o Pedro, negamos o Pedro todo dia com a fraqueza humana do Pedro. O Pedro mostrou a fraqueza humana, que nós temos essa fraqueza humana. Aí a gente condena a fraqueza alheia, mas a gente não vê as nossas. A despeito de todas as dúvidas, de todos os problemas, de todas as impugnações que cerquem os nossos passos, a nossa vida, o nosso dia a dia, esperança, força, coragem, segue adiante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua. Qual o dever que a vida me preceitua? Ó, você está no lugar certo, na circunstância certa, com as pessoas certas. Viva assim, se vira, dá um jeito. Resolva, supera, trabalha, ama, espera, perdoa. Falaram isso para Paulo de Tarso, Abigail. Quando Paulo de Tarso estava desesperado, que não estava aguentando, que no começo do processo dele de redenção, ele, numa mediunidade, ele enxergou Abigail e Estevão, e Abigail falou para ele, agora você já está desesperado, nem começou ainda. Ele ainda tinha 30 anos de problema. Aí Abigail falou para ele, trabalha, quer dizer o quê? Não para, sem ócio, luta, manda o barco para o mar, solta o barco das ondas, trabalha, ama, sem ódio, com amor, compreendendo, espera, não desespera, calma, tenha esperança, amanhã melhora, depois passa, tudo passa, perdoa, tira esse ódio do coração. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos tem ofendido. É bom lembrar que eu vou ter o perdão que eu dei. Então é melhor eu dar, nem que seja por interesse. E aí as coisas vão se modificando. E aí a gente vai adquirindo paz. E para encerrar, isso é uma música, é uma oração, que é uma letra do Emmanuel, que aquela Elizabeth Lacerda canta. Se a aprovação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Conhece essa música? Pode ouvi-la depois. Se a aprovação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Eu não vou me atrever mais que isso, senão vocês vão tirar a paz de vocês. Mas é essa, cada um pode ver depois, ouvir depois em casa, sentindo essa música. Sintam o que ele está dizendo. Se a aprovação te aflige, no dia a dia, difícil, não é fácil, os problemas, as provações que aparecem em nossa vida, Deus te conceda a paz. Receba. Abre o coração para as possibilidades de receber um pouco de paz para você suportar essa dificuldade. Receba essa paz. Se o cansaço te pesa, querendo desistir, não quero mais, não aguento, não consigo mais, calma. Essa paz te sustenta. Deus te sustente essa paz, em paz. Calma, espera. Se te falta esperança, não acredita mais em nada, nada dá certo para mim, vou desistir da vida, calma. Deus vai te dar um pouquinho mais de paz, de esperança. Calma, espera.
Se alguém te ofende ou te fere, se você foi ferido porque você não estava em paz, porque se você estivesse em paz, você não ia se sentir ferido. Então Deus renova a sua paz. Porque se Ele renovar a sua paz, você não vai se sentir ferido. Aí Ele dá um exemplo. Sobre as trevas da noite, o céu está em paz, em harmonia, em equilíbrio. Embora noite, embora treva, o céu não teme, o céu está em paz, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia. Deus te mantém em paz. Que Deus mantenha-nos em paz.